Dizem que antes do tempo o mar sonhou com a forma. Queria se ver refletido, tocar-se, compreender-se. E por isso criou a gota. Pequena, translúcida, pulsante. Ela acreditou ser algo à parte. Aprendeu a nomear o vento, a temer o abismo, a sonhar com o retorno. Chamou isso de vida. Por eras, a gota acreditou que sua tarefa era mover o mar. Empurrava ondas, contava espumas, erguia-se com esforço contra correntes invisíveis. Cada vez que se exauria, o mar a recolhia de volta em silêncio. Mas ela insistia, porque pensava que fé era resistência e não confiança. Um dia, cansada demais para continuar empurrando o mesmo mar contra a mesma rocha, a gota parou. Foi a primeira pausa desde que se acreditava viva. E neste instante, ouviu algo que nunca havia escutado. O som do próprio oceano respirando dentro dela. "Quem és tu?", perguntou a gota. "Sou o que em ti se move", respondeu o mar. "Mas se és eu, por que me sinto tão separada?" "Porque precisavas me esquecer para poder me lembrar." Então o mar começou a se recolher. Levou consigo as memórias que não eram dela, dores herdadas, promessas antigas, papéis vencidos. Deixou-a nua, flutuando entre o céu e o abismo, até que nada restou além do pulsar da própria essência. Foi quando a gota compreendeu, não era ela quem precisava voltar ao mar, era o mar que voltava nela. Nesse instante, a gota deixou de ter contorno, virou transparência, virou fluxo, virou silêncio. E dissolvendo-se, descobriu que nunca deixou de ser o oceano. Dizem que desde então o mar sonha diferente. Não mais com formas, mas com lembranças. Lembranças de gotas que aprenderam a se render. E cada vez que uma alma silencia, uma nova onda nasce em algum lugar do infinito. Lembrando ao universo que o amor é a forma que o espírito escolheu para se dissolver em si mesmo. Talvez você esteja cansada ou cansado demais para continuar empurrando o mesmo mar contra a mesma rocha. Você muda e não sai do lugar. Netuno retrógrado em Peixes, nos seus últimos metros de um ciclo de 14 anos, e na dobra de 165 anos, onde tudo começou, não pede esforço, agora ele pede rendição. É como areia movediça. Quanto mais você se debate, mais afunda. A salvação é parar, soltar o ar, boiar, depois descer, até tocar Plutão, onde a verdade crua te puxa de volta para a vida. A chave para esse trânsito não é força, é permissão. Mas antes de continuar, para quem não me conhece, meu nome é Marina Verdoliva, eu leio os símbolos do céu como quem lê o sussurro de uma grande alma. Seja bem-vinda ou bem-vindo aqui no canal. Esse canal é um canal que não é astrologia, que não é só previsão. Ela é iniciação, assim como o símbolo deste canal que é plutoniano. Há momentos em que o céu inteiro parece suspirar ao mesmo tempo. Estamos dentro de um desses momentos. As marés de Netuno começam a recolher-se, levando consigo 14 anos de sonhos, ilusões, fé, perdas, milagres. É o fim de um ciclo em Peixes. O último suspiro de uma travessia iniciada em 2012
E agora ele irá dissolver tudo que não era verdade, mas ilusão. E não é apenas Netuno que encerra um tempo. Saturno também se aproxima do final desse percurso de 30 anos pelo zodíaco, encerrando a velha estrutura e tantas provações, testes kármicos da nossa realidade interior. E o próprio Netuno termina o seu giro de 165 anos ao redor do Sol. Prepare-se para voltar para o ponto de partida, como se o oceano cósmico recolhesse todas as correntes de volta à fonte. São muitos finais acontecendo ao mesmo tempo. E é por isso que sentimos como se tudo estivesse se desfazendo. Planos, papéis, certezas, identidades. É um desmanche de purificação. O céu está esvaziando o copo para que o novo possa ser servido em 2026. Talvez você sinta como se estivesse atravessando um oceano invisível, onde o chão desaparece e, apesar do coração saber, você ainda não compreendeu como andar sobre as águas. Netuno retrógrado em Peixes pede que o corpo se entregue à maré e que a alma confie no invisível. Ele não exige força, exige rendimento. Não é um tempo para remar contra a corrente, mas de deixar que a própria água revele a direção. A loucura de Netuno, o caos que sentimos agora, é o próprio cosmos reorganizando as matérias, as marés internas. Com Saturno e Netuno em Peixes, a vida espiritual, ela deixou de ser um conceito, tornou-se prática, cotidiano, respiração. Saturno delimita o invisível, transforma a fé em método, o silêncio em disciplina, e Netuno apaga as linhas e devolve a confiança. Juntos eles ensinam que espiritualidade sem forma se perde. E forma sem espírito se torna prisão. Enquanto Júpiter em Câncer amplia tudo que é emocional, familiar, passado, memórias que voltam para serem digeridas e liberadas. O lar que antes abrigava agora também aprisiona se estiver cheio de histórias que já não são suas. O mar sobe e os porões do inconsciente pedem limpeza. Quirón em Áries toca as feridas de identidade. Quem sou eu quando não sou o que esperam? É o curador ferido, lembrando que coragem não é sobre vencer, é sobre não fugir de si. E lá no horizonte, Plutão em Aquário reestrutura a psique coletiva e individual, abrindo caminho para novas formas de serviço, consciência e interdependência. Ele sopra: liberta-te da necessidade de salvar o mundo e começa por te salvar da tua ilusão de controle. O nó do norte em Peixes, onde tudo se mistura e tudo retorna à fonte, é o ponto de fé que nos chama para dentro. Enquanto o nó do sul em Virgem desfaz o vício de buscar perfeição, regras, rótulos e métodos prontos e fáceis, rápidos. Tudo isso acontecendo no céu e no seu mapa pessoal, no seu guia de alma. A lição é clara, o céu inteiro está conspirando para que a rendição seja a verdade crua. O que antes parecia fraqueza, agora é maturidade espiritual. Deixar-se guiar pela corrente maior. Rendição aqui não é desistência, é devolução do excesso. É soltar o que o ego carrega e já não cabe mais na alma. Netuno está retrocedendo e nesse refluxo, as ilusões voltam à superfície para serem lavadas.
Cada vez que você admite não saber, uma nova sabedoria começa a emergir. Porque quando o Netuno retrograda, a fé deixa de ser crença e se torna constatação. Você é espírito. A carne é apenas o veículo de aprendizagem. E tudo que se desfaz agora é o que nunca foi realmente você. Netuno é a areia movediça. Quanto mais você luta para se firmar, mais afunda. Não há como vencer o mar tentando ser pedra. É preciso parar de resistir, soltar o corpo e deixar que a força invisível mostre o que precisa emergir. Essa é a sabedoria silenciosa dos elementos quando o ego cansa, quando está exausto de tanto lutar, quando a alma entende que controle é só uma ilusão. Netuno em Peixes está ensinando que a salvação não está em se agarrar, mas em afundar com consciência, né? Até encontrar Plutão. Plutão é o reino tem reino nos abismos, e os maiores abismos na Terra estão no fundo do oceano. Toda loucura e afogamento netuniano leva à transformação plutoniana. O mergulho na inconsciência é também um encontro com o submundo, onde morrem as ilusões mais sutis, o vitimismo, a necessidade de redenção, o desejo de ser salvo e de salvar, a culpa que ainda prende o coração. E quando você finalmente para de se debater, o corpo espiritual flutua. É o instante da rendição lúcida, onde o que se dissolve é exatamente o que impediu o seu renascimento. Plutão em Aquário reforça esse processo. Ele fala da revolução da consciência, do desmantelamento das identidades coletivas que já não servem. Em Aquário exige autenticidade, porque a sua centelha é única. Não existe nada igual você. Pede que você seja a pessoa que sustenta essa luz, e não aquela que se esconde atrás das causas, dos rótulos, de narrativas enganosas, fantasiosas e sedutoras de Netuno em Peixes. Por isso, neste ponto do ciclo, não há mais espaço para salvar o outro, a família e até o planeta. O que te resta é salvar a verdade interior, aquela que está soterrada sob camadas de idealização, medos e necessidade de aprovação. Netuno, Saturno e Plutão caminham juntos. Um dissolve, o outro transmuta, um tira a forma, o outro cria nova matéria. Um apaga as fronteiras, o outro redefine limites. E todos pedem o mesmo: morrer para o velho mundo antes que ele confunda ou mate, reprima a centelha que existe em você. O caos, a confusão, a sensação de impotência, tudo isso é um chamado para descer mais fundo. Apenas quem atravessa as águas profundas e sombrias chega à luz de Netuno em sua potência mais alta. O sagrado entendimento de que nada se perde, tudo apenas muda de forma. Leia as entrelinhas do que eu vou te dizer agora. Tantas vezes nós morremos, a morte não é um castigo, é cura. O luto, quando bem vivido, é um rito de purificação. E cada perda, um retorno à fonte que nos devolve inteiros, mesmo quando saímos de lá em pedaços. Até que, por falta de razão ou necessidade de experimentar, não seja preciso mais voltar para cá. É a dissolução. E Netuno é o grande ensinador do inconsciente. Ele cria o palco, a névoa, o roteiro,
e também o disfarce. É o mestre das seduções, das ilusões sutis, aquelas que enganam os outros e a si mesmo. E sob sua influência, a vida se torna um teatro líquido. Você acredita ser o papel que interpreta. E quanto mais o personagem tenta sustentar a máscara, mais exausto ele fica. As máscaras de Netuno são múltiplas: a de Salvador, a do Marte, a da vítima, a do redentor, da família, do grupo, do planeta. Ele nos coloca num jogo de sedução com o próprio sofrimento, para que aprendamos a reconhecer o prazer inconsciente de salvar o outro e a dor oculta de nunca se salvar de si. Júpiter em Câncer amplifica esse enredo. A compaixão e amor se confunde com apego. Cuidado com controle, amplifica as culpas herdadas ou manipuladas, mas também cura. Com Quirón em Áries, ao tocar a ferida da identidade, lembra que cada vez que nós nos perdemos tentando curar o outro, nos afastamos da cura real, a de ser inteiro. Mas Netuno também tem um lado piedoso. Quando a máscara cai, ele não julga, ele dissolve. E muitas vezes essa dissolução se manifesta através do corpo. Netuno rege as doenças que parecem traiçoeiras. Aquelas que chegam sem aviso, sem lógica, sem a lógica de herança genética. São as águas piedosas querendo dissolver o que não cabe mais em você. A doença é o grito da alma sobrecarregada de incoerência e até de hipocrisias. É o pedido de alívio de uma parte sua que cansou de suportar o que nunca lhe pertenceu. Esses sintomas físicos, mentais, emocionais, são sinais do corpo tentando curar o invisível. No último mês, principalmente, eu atendi muitas pessoas que descobriram doenças que soam estranhas, sem histórico familiar, algo difícil, às vezes grave, de imaginar que poderia até acontecer com elas, sempre relacionadas com esses trânsitos que nós estamos vivendo e que estavam se manifestando em em alguns setores do seu mapa natal. Então, o corpo ele está mostrando os ressentimentos, as mágoas, a raiva, as culpas, tá? E as hipocrisias disfarçadas, como, por exemplo, você pensar que não sente raiva, que não sente ódio, essa espiritualidade muito camuflada que às vezes as pessoas se colocam. Por isso eu falo tanto aqui no canal que você tem que sentir e reconhecer este lado mais sombrio. Todos nós temos raiva, ódio, inveja. Tudo isso precisa ser olhado, precisa ser integrado. Então, tudo que estava soterrado em muitas camadas está vindo à tona. Principalmente com esse pequeno vislumbre que nós tivemos da passagem de Netuno em Áries. Signo que também podemos relacionar ao corpo. Tá? Onde Netuno se estabelece e inicia um novo ciclo a partir de fevereiro de 2026. Entendem o que eu estou tentando dizer? Em Peixes, ele está dissolvendo não apenas a forma, é a dissolução, ele dissolve ilusões, narrativas couraças. E quando nós resistimos, é o corpo que passa a gritar o que a alma já sussurrava há muito tempo. Toda doença é uma linguagem simbólica, é um modo como o inconsciente ele tenta corrigir um desvio de vibração. Não é castigo, é tradução. Então, aquilo que não se cura na alma se manifesta no corpo, não para punir, mas como uma última tentativa de nos fazer ouvir. Por isso, Netuno é o planeta dos diagnósticos imprecisos, das dores que não aparecem nos exames às vezes, de doenças que se escondem atrás de um aparente silêncio,
né? Doenças traiçoeiras é a expressão perfeita para um Deus que trabalha nas marés e nas névoas. Quando Netuno retrograda, a maré recua e revela o que estava soterrado. Mágoas antigas, ressentimentos acumulados, culpas não digeridas emergem como algas trazidas à superfície. É o corpo dizendo, eu não aguento mais carregar o que o coração se recusa a soltar. Esses sintomas são a alma pedindo coerência. Então não basta cuidar do corpo apenas com os recursos médicos, é importante que se faça, tá? Mas é preciso também estudar a doença, compreender o simbolismo da dor. O corpo é a geografia onde o inconsciente projeta seus mapas. E a cura acontece quando o amor volta a circular ali. O amor por si mesmo, o amor próprio. O médico pode curar o tecido, mas só a consciência cura o motivo. Por isso, esse trânsito final, ele pode trazer ondas de exaustão, sono excessivo, lapsos de memória, tá? Ou mesmo uma necessidade de muito recolhimento. Isso não é fraqueza, é purificação, é a alma esvaziando-se para caber num novo corpo. Quanto mais você luta contra o fluxo, mais a maré vai te puxar. Mas quando você se entrega, a dor deixa de ser uma ameaça e passa a ser um guia para você. Então a doença se torna mestra, o sintoma se torna mapa. E o que parecia fim, torna-se apenas a passagem, a dissolução do velho eu para o renascimento do ser mais integrado. Ele devolverá o oceano que nunca foi teu. Netuno em Peixes também é o cineasta divino. Ele imagina e projeta a realidade conforme o roteiro da alma. Mas o truque é que ele não trabalha sozinho. Saturno é o diretor, é aquele que cuida da luz, da lente, da forma, da imagem. Netuno cria o sonho, Saturno e Júpiter transmitem. Juntos eles são o cinema cósmico, da consciência filmando a si mesmo. O que você chama de vida é, em grande parte, esse filme sendo projetado, um mosaico de lembranças, crenças, fragmentos de experiências, algumas suas, outras herdadas, outras ainda pertencentes à memória coletiva. Netuno é a lente da câmera, mas também o filtro e a edição. Ele mostra o quanto o olhar pode distorcer a verdade e o quanto a imaginação pode recriá-la. É sob esse véu que surgem os devaneios, os delírios, a dissonância cognitiva, as conspirações, as idealizações e até os amores platônicos. As histórias que você acredita viver, mas que só existem apenas dentro da tua própria cabeça, da sua imaginação. E é aqui que se confunde fé e fantasia, intuição e fuga, arte e ilusão. Netuno em Peixes, junto de Urano, em Gêmeos, é também o déjà vu. Aquele instante em que o tempo parece se dobrar e você sente que já viveu o que estava acontecendo. E há um tipo de lembrança que não vem da mente, vem do oceano. Netuno em Peixes é essa maré que nos devolve fragmentos de um tempo que não sabemos nomear, ecos de outras vidas, civilizações perdidas, vozes antigas que ainda murmuram dentro da alma. Ele é a ponte viva com o campo akáshico, essa biblioteca invisível onde tudo que já existiu continua vibrando, aguardando ser lembrado. Mas lembrar não é o mesmo que se identificar. Muitos acessam essas memórias e se veem como reis, sacerdotisas, guerreiros, mestres, bruxas, escravos, amantes. E de certo modo todos foram.
Mas não é sobre ser aquela figura, é sobre reconhecer o arquétipo que ela representa. Por exemplo, não significa que você foi uma bruxa. Você acessou o campo da consciência da bruxa. O mesmo mar simbólico onde a história dela deixou ondas. A sabedoria está em nadar por esse oceano sem querer possuir o que ele mostra. Netuno é a loucura lúcida de mergulhar no inconsciente coletivo e voltar inteiro. O perigo está em se perder. O ego se encanta com as imagens e cria novas prisões dentro do sagrado. É por isso que neste momento o céu pede muito discernimento espiritual. Tem muita ilusão sendo propagada por aí. E as visões, os déjà vus, os sonhos de outras eras, os encontros kármicos, tudo é real em algum nível, mas não necessariamente literal. É o eco de memórias que vêm de longe e, às vezes, de vidas que não são suas exatamente. Tudo é real em nível vibracional, mas simbólico em nível terreno. A alma fala em imagens. O que ela mostra é um convite à integração dessas forças, não à idolatria do passado, principalmente com Júpiter em Câncer. O problema com Netuno não é sonhar ou registrar, ter acesso a esse nível de consciência, de campo vibracional. É acreditar que o sonho é literal. Netuno nos mostra o poder criador da mente, mas também o risco de se perder dentro da própria criação. E se perder dentro da construção e do projeto que você veio realizar aqui, porque está ali com a mente, com a imaginação, em outro tempo e espaço. E é nesse ponto que Urano reaparece, como um raio que corta o filme no meio da cena e te desperta do transe, que às vezes é coletivo. Na maioria das vezes é coletivo. Ele rasga o tecido da ilusão e te devolve ao agora. Lembrando que o objetivo não é interpretar a vida, mas vivê-la com consciência no agora. Netuno filma o roteiro das experiências, Urano edita as imagens e o céu assiste, esperando que o protagonista, você, finalmente perceba que o filme é uma projeção. Netuno é o senhor dos sonhos, tanto os que temos quando dormimos e aqueles que temos quando estamos despertos. E são tantos os devaneios, os delírios acordados. É ele quem abre a passagem entre os mundos, dissolvendo as fronteiras do tempo, da lógica, do eu. Quando sonhamos, não estamos fugindo da realidade, estamos acessando um campo onde a realidade é tecida. Os sonhos, eles são o idioma da psique, da alma. O Netuno é o tradutor silencioso dessa linguagem. Mas para compreendê-la, é preciso aprender a escutar o que não tem som, a decifrar o que não tem forma. No sonho, a alma fala em símbolos, e cada símbolo é uma chave que abre uma porta dentro de nós. Enquanto você dorme, o corpo descansa, mas a consciência trabalha. Netuno retrógrado em Peixes faz trabalho de reversão. Ele nos leva para dentro do inconsciente como quem mergulha num oceano de memórias, emoções e registros esquecidos. É ali, naquele espaço entre o real e o etéreo, que muitas curas acontecem. Há traumas sendo desfeitos em silêncio,
mesmo que você não entenda. Vidas sendo realinhadas, feridas se fechando por dentro, tudo enquanto você dorme. Saturno em Peixes oferece o contorno desse fluxo. Ele é o guardião do tempo dentro do sonho, aquele que transforma as imagens em aprendizado. O sonho sem Saturno se perde na névoa. E Saturno sem Netuno se torna rigidez, sem poesia, sem criatividade. Juntos eles fazem da espiritualidade uma ciência sutil, uma terapia cósmica, onde cada imagem tem função e propósito. E Quirón em Áries também se manifesta nos sonhos. Ele mostra as feridas de identidade que o ego não consegue ver acordado. Então, sonhos de perseguição, quedas, impotência, morte, abandono, perda, todos são ecos de partes da alma pedindo reintegração. E é por isso que Netuno diz: não negue seus sonhos, nem os bons, nem os maus. Ambos estão tentando curar o mesmo ponto, o da separação entre quem você acredita ser e o que você realmente é. Quando a alma está exausta de lutar, o inconsciente envia visões para aliviar o fardo. É o modo que o céu encontra de falar quando você não está mais tentando entender. Neste fim de ciclo haverá muita intensidade nos sonhos. Eles estão revelando o que precisa ser dissolvido até fevereiro de 2026. O que precisa morrer para que um novo ciclo em Áries possa nascer. Então, Netuno pede que você confie nesses sinais. Nem tudo que é invisível é ilusório, ok? Às vezes a cura chega disfarçada de um sonho estranho, de uma lembrança vaga, de uma emoção sem causa. Mas nada é à toa, tudo é o oceano se comunicando com a gota. Descansar e dormir neste momento é mais do que repouso, é ritual de purificação. E acordar é apenas uma forma simbólica de continuar sonhando, só que com os olhos abertos. E Netuno é o guardião das portas do inconsciente. Então, ele não força a entrada, ele apenas espera você permitir. Então, cada camada da psique tem a sua própria fechadura. E cada uma se abre com uma única chave, que é a permissão verdadeira. Antes de adormecer, entregue o leme ao eu superior. É nesse breve apagar da mente que o espírito reajusta o rumo da alma. Diga antes de dormir, peça, eu entrego meu sono ao meu eu superior. Me conduz de volta à harmonia que eu esqueci acordada. Você pode passar anos buscando cura, respostas, terapias, mestres, recursos, mas enquanto não houver permissão interior, a alma não se move. E isso não é castigo, é sabedoria. O espírito ele só desce onde o ego se ajoelha. E ajoelhar aqui não é submissão, é confiança, é entrega, é humildade, é reconhecer que você não controla o fluxo, você é o fluxo. Netuno retrógrado em Peixes traz justamente essa experiência. Você desce degrau por degrau dentro de si e em cada porta há um guardião invisível perguntando: você quer mesmo ver o que está aí dentro? Porque toda a revelação cobra um preço, o de se desfazer quem você acreditava ser. E é importante também lembrar que há algo profundamente terapêutico em revisitar o passado, desde que você não faça turismo espiritual dentro dele. Os registros da sua pequena história de vida atual
Os registros acásticos, por exemplo, não são um acervo de histórias, são camadas de frequência. E quando você toca uma, elas se movem dentro de você. Não para provar quem você foi, ou justificar o que foi, mas para ativar o que você pode se tornar. E por isso que Netuno em Peixes exige humildade, palavra muito pisciana. Não basta querer ver, é preciso estar pronto para lembrar com compaixão e não com vaidade, vitimismo ou olhar julgador. Os véus do tempo se abrem apenas quando o coração é leve o bastante para não julgar o que encontra. A chave que abre cada porta é sempre uma entrega. Cada rendição é uma chave nova. Cada vez que você para de lutar, uma fechadura se solta. E o que mantém todas as portas trancadas é a ilusão. O apego à dor, ao vitimismo, a fuga, a terceirização de responsabilidade. Netuno não pune por isso, ele apenas espelha. Ele mostra até que ponto você ainda prefere sonhar do que acordar. O corpo é o cofre onde as portas se refletem. Então, quando a emoção é negada, o corpo registra. Quando um perdão é adiado, o corpo carrega. Por isso, tantas dores e doenças, inclusive psíquicas, transtornos, se manifestam quando Netuno toca a alma. Ele tenta dissolver nas águas o que o corpo já não suporta segurar. E as doenças nesse contexto é o transbordamento da alma quando o coração existe, a fluidez. E todos nós temos as nossas doenças refletindo um processo de cura da alma. Todos nós. É comum sentir exaustão neste ponto do ciclo, tá? Como se nada mais restasse para fazer além de soltar. É exatamente isso que Netuno quer, o máximo da rendição nesse final de ciclo de 14 anos nas nossas vidas. E ele te leva ao limite, não para te quebrar, mas para te tornar permeável. Quando você chega à exaustão, a alma, enfim, para de negociar com o medo, que leva ao controle e à escassez. E nesse instante algo se abre, não porque você conquistou, mas porque você se rendeu. Netuno é o último degrau da escada. Depois dele, não há esforço, apenas integração. É quando o ego esgotado devolve o leme para o espírito e diz: seja feita a tua vontade. Essa frase tão repetida e tão mal compreendida é a verdadeira senha das águas. Não é resignação, é reconexão. É o reconhecimento de que a gota nunca deixou de ser oceano. Permitir é lembrar. E lembrar é retornar ao fluxo da vida, onde nada é controle, tudo é confiança. Muitos acreditam que evoluir espiritualmente é conquistar mais controle sobre a própria vida, é controlar aquilo que você... é seguir os desejos apenas do ego. Mas em planos superiores acontece o contrário. Quanto mais desperta a consciência, menos livre-arbítrio existe. Porque a alma deixa de desejar aquilo que não está em ressonância com a fonte. Nas esferas mais sutis, o livre-arbítrio não é um prêmio da alma. É o último recurso do ego. Porque ele perde o interesse em experimentar. O livre-arbítrio é a tentativa de dirigir o rio enquanto você está dentro dele. Netuno em Peixes mostra que só existe liberdade quando você deixa de remar. A gota que se entrega à corrente, ela não perdeu autonomia, ela se unificou ao propósito do rio.
ao propósito do oceano. E isso muda tudo o que nós chamávamos de escolha. Passa a ser resposta vibracional. É entrar no fluxo. Você não escolhe, você corresponde. Você não decide, reconhece. Não cria o caminho, apenas se alinha à sua frequência natural. Nas camadas densas da matéria, o livre-arbítrio é aprendizado, o exercício da responsabilidade. Mas nas camadas superiores, ele se torna quase um desvio de alma, que é a tentativa de impor um querer separado da vontade divina. É como querer alterar o curso das marés, achando que você sabe mais do que o mar. É como quando uma parte de você sente um chamado, por exemplo, para seguir um dom, desenvolver talentos, mudar de caminho, escrever, curar, cantar, ensinar, mas a mente teme o incerto, calcula os riscos, busca garantias. E enquanto o ego hesita, o coração já sabe. Netuno não fala por lógica, fala por vibração, que é o que é verdadeiro vibra em intuição, mesmo quando assusta. A entrega é confiar nesse impulso silencioso da alma, mesmo sem mapa, nem promessa de sucesso. Não se trata de ter sucesso, se trata de caminhar, né? Porque o que vem da fonte pede coerência. Por isso a evolução ela não é expansão de controle, e sim redução de interferência. Quanto mais consciência, menos resistência. E quanto menos resistência, mais perfeita é a sincronia entre o humano e o divino. Netuno dissolvendo fronteiras é esse mestre de passagem. Ele ensina que o verdadeiro livre-arbítrio é a capacidade de permitir que o espírito haja através de você e não por você. É um momento em que o eu quero se transforma no eu sou o que é. A entrega deixa de ser fraqueza e se torna um mais alto grau de poder. Por isso, você pode estar passando por momentos em que tudo parece desabar por exaustão vibracional. Netuno retrógrado no final de Peixes nos conduz até esse ponto limite, não para nos quebrar, mas para nos amolecer. Porque enquanto ainda há força para controlar, não há espaço para confiar. E é nesse cansaço que eu diria até que é abençoado em algum grau, por mais que a gente não concorde com isso, a alma, enfim, ela se rende, e não por fraqueza, mas por alcançar um certo nível de lucidez. Ela entende que o que ela chamava de força era apenas resistência. É aquele muda, mas não sai do lugar. E o esgotamento é o esvaziamento dos falsos eus. Aquele que precisa ter razão, aquele que precisa salvar, aquele que precisa ter sucesso, aquele que precisa ser visto, aquele que precisa vencer os outros, vencer a vida, vencer o tempo. Tem gente querendo viver para sempre. Todos nós afundamos sob o peso da própria ilusão. A rendição não é desistir da vida, é parar de lutar contra o fluxo da vida. É o momento em que você percebe que o rio sempre soube o caminho e que sua tentativa de conduzi-lo era apenas medo disfarçado. Às vezes aquilo que você mais resiste é justamente aquilo que guarda a sua maior prosperidade, não apenas espiritual, mas até material. Muitos confundem o chamado da alma com a necessidade de ruptura, mas Netuno, ele não pede para você fugir do mundo, pede integração.
Então você não precisa abandonar tudo, virar tudo do avesso da noite para o dia, não é isso. Precisa apenas permitir que o invisível se misture à vida prática, que o sagrado encontre espaço no cotidiano. Há excelentes músicos que nunca pegaram um violão. Existem excelentes professores que nunca pisaram numa sala de aula. Excelentes terapeutas que ainda não atenderam ninguém. Excelentes pintores que nunca pegaram num pincel. E são só alguns exemplos, porque existem tantos dons e talentos. Isso pode refletir até na vida de um contador, de um bibliotecário, de um administrador, de alguém que trabalha nos recursos humanos, de forma administrativa. São tantos meios, tantas formas. A questão é que quando você nega um chamado, né, são almas que negam o dom não por desamor, mas por medo de perder o chão. Eu já passei por isso, eu sei como é. Mas o que elas não percebem é que o dom exige, o dom ele não exige abandono, ele exige a presença da prática, o caminhar, o seguir o fluxo, dar os primeiros passos. Netuno quer a tua confiança. Ele não quer tua perfeição, ele quer tua verdade. Ele quer coerência. E vamos passar pelo ápice desse ciclo netuniano. Esse final de 14 anos em Peixes é também o cansaço das máscaras, tá? Não dá mais para sustentar essas incoerências que nós vivemos até aqui. Não dá mais para viver pela aparência, pela obrigação ou pelo medo da escassez. Não dá mais para mascarar os nossos sentimentos, quem somos de verdade. Netuno dissolve tudo que não é alma. É no milagre das águas que nada, na verdade, é perdido, tudo será integrado. A dor, ela não desaparece, se transforma em sabedoria líquida. A culpa não evapora, ela se converte em compaixão. O medo não morre, apenas se ajoelha diante da confiança e da fé. Netuno é o último degrau antes do silêncio. E só quando tudo se cala é que a verdade pode falar. Um dos mitos que eu escolhi, que reflete muito bem essa ideia de Netuno no final de Peixes, é de Narciso. Conta-se que Narciso era filho de uma ninfa, Liríope, e o deus do rio, Cefiso. Desde o nascimento, a sua beleza era tão extraordinária que até as ninfas e os deuses se admiravam diante dele. Mas ao crescer, Narciso rejeitava todos os amores que lhe eram oferecidos. Não por maldade, mas porque ele não conseguia se reconhecer em nenhum olhar alheio. Certa vez, caminhando pela floresta, Narciso deteve-se junto a uma fonte de águas puras. Quando se inclinou para beber, viu o próprio rosto refletido e, sem compreender que era o seu reflexo, apaixonou-se perdidamente. Tentou tocá-lo, beijá-lo, abraçá-lo, mas a imagem se desvanecia a cada movimento. Preso à própria imagem, Narciso definhou. No lugar onde o corpo tombou, nasceu uma flor delicada que leva seu nome, a flor de Narciso, símbolo da alma que desperta quando o ego morre, diante da própria imagem. Esse mito é o espelho perfeito de Netuno em Peixes. O encantamento pelas projeções, o fascínio pelo reflexo, o mergulho na ilusão da separação. Narciso não morreu só por vaidade. Morreu por confundir o reflexo com a realidade. E é isso que Netuno nos ensina a desfazer, agora no final de Peixes, em retrogradação. A confusão entre o que somos
e o que acreditamos ser. Quando o ciclo netuniano chega ao fim, a alma olha para o espelho e percebe que o reflexo nunca foi o outro. Foi sempre ela mesma tentando se lembrar da fonte. Toda dor, todo amor, toda perda e toda cura era um reflexo do mesmo oceano interno tentando se reconhecer. E é nesse instante que a flor nasce. O ego se dissolve, o ser real emerge, sem rosto, sem nome, sem família. Narciso é a ilusão da forma. E outro mito que podemos relacionar também é o de Buda, que é a consciência que desperta quando a forma se dissolve. O jovem Siddhartha Gautama sentou-se sob uma árvore e decidiu não se levantar enquanto não compreendesse a verdade. Mas a iluminação não veio do esforço, veio do cessar do esforço. Buda percebeu que a realidade não estava fora, nem dentro, estava em tudo. E nesse silêncio nasceram os quatro caminhos da iluminação, ou as quatro nobres verdades do budismo. A vida contém sofrimento. 2, o sofrimento nasce do apego e da ilusão. 3, há uma forma de cessar o sofrimento. 4, esse caminho é a consciência desperta, o meio do equilíbrio. Netuno nos conduz exatamente a esse ponto, onde o reflexo se dissolve, onde o desejo se cala e a consciência se lembra. É quando o espelho vira o mar e o mar devolve o reflexo do céu. Netuno retrógrado em Peixes encerra não apenas um ciclo de 14 anos, tá? Mas 3 ciclos sobrepostos, né? Que convergem no mesmo ponto de dissolução. O de Netuno, após 165 anos, completando a sua volta no zodíaco. O de Saturno, após 30 anos, concluindo sua jornada pelas estruturas da matéria. E o de cada um de nós, né, encerrando as narrativas de uma vida inteira que já não cabem mais na consciência que estamos nos tornando. São muitos finais dentro de um mesmo fim. E paradoxalmente, é isso que anuncia o começo, um começo sem retorno. Em 2026, Saturno e Netuno se encontram em Áries, inaugurando um novo ciclo de 165 anos. É o início da nova realidade. A fé de Netuno se encarnando na ação, Áries, a espiritualidade deixando o altar para se tornar uma atitude no mundo, no corpo. É a preparação que alguns de nós estamos vivendo, estão ancorando em 2025, que não acredita mais apenas no invisível, e se encarna esse invisível na matéria. É quando o sonho deixa de ser fuga e se torna missão. A compaixão deixa de ser piedade e se torna força. E a fé deixa de ser esperança e se torna presença. Tudo que o ciclo de Peixes está encerrando, culpas, apegos, ilusões, dependências e papéis, foi apenas o que impedia o ser de existir em sua forma mais pura. A consciência viva do espírito em movimento. Não é mais tempo de salvação, é tempo de integração. Ninguém salva o mundo, porque o mundo nunca esteve perdido, apenas esquecido de si. A elevação que o céu anuncia agora é individual e intransferível. E quanto mais cada um de nós se ilumina, mais o todo se reorganiza. Estamos passando da fé que espera para a fé que age, do amor que idealiza para o amor que serve, da espiritualidade que foge para a espiritualidade que constrói. Esse é o verdadeiro milagre de Netuno em Peixes. A dissolução da dor, do ego, do controle,
para que a alma possa, enfim, ser veículo do divino. Não há mais nada a provar ou merecer. Há apenas um chamado, que é o de lembrar. Porque cada gota nunca deixou de ser oceano. Apenas se acreditou separada dele. O sussurro de Netuno retrógrado em Peixes é: o espelho nunca mentiu. Você é quem confundiu o reflexo com a face. Agora, deixe o rio te lembrar que a forma é apenas passagem. A flor nasce da água e a alma renasce da entrega. Tudo que você perdeu era apenas o que impediu o mar de te reconhecer. Silencie, a onda e a maré sabem o caminho. Agora vamos fazer o giro nas 12 casas, né, um mergulho final antes do novo começo. Então não é sobre o caos da onda que vem, mas o eco suave do que está indo. Com Netuno retrógrado, Saturno, lá do norte, em Peixes, o céu fala de desfazer para renascer, em perdoar para lembrar quem se é. Tá? Então, é um giro de encerramento da alma, né? Onde cada casa representa o ponto do mapa que o oceano toca a Terra pela última vez antes da aurora de 2026. Então, veja no seu mapa aonde está os últimos graus do signo de Peixes. É ali que está essa força, né? Essas forças estão atuando na sua vida e te chamando espiritualmente. Se Netuno está na casa 1, o mar te chama pelo nome. Você não é mais quem foi. As marés apagaram o rosto antigo e talvez isso te cause até vertigem. Mas essa névoa que te envolve é um novo nascimento. Netuno aqui dissolve o persona, pedindo que você pare de tentar se apresentar ao mundo e comece a se revelar. A missão não é aparecer, é ser transparência viva. A frase para você é: a forma desfez e no espelho o espírito me olhou de volta. Casa 2, o valor que o dinheiro não compra. Tudo que é teu não pode ser possuído. Netuno nessa casa convida a entrega do controle, do apego, a segurança e do medo da falta. A abundância vem quando você entende que não é quem ganha, você é o que canaliza. Deixe que os dons espirituais fluam como o rio. Quanto mais você retém, menos ele circula. Explore seu talento. Frase para você é: eu sou o canal por onde a prosperidade da alma se manifesta. Casa 3. O silêncio é a nova linguagem. As palavras dissolvem fronteiras, mas também confundem. Netuno aqui pede que você fale menos para ouvir mais e ouça não com os ouvidos, mas com o coração. Os ruídos mentais se dissolvem quando o verbo volta à sua origem sagrada, comunicar o invisível. Uma frase para você é: quando me calo, o universo me traduz. Casa 4. O lar antes do nascimento. Aqui Netuno, nesta casa, quer curar o ventre, a memória, a saudade. Aqui dissolvem-se os mitos familiares e o peso do passado. Você entende que a casa verdadeira não tem endereço e o coração repousa em si. Deixe que as águas levem o que foi, a alma encontrará o lar em qualquer lugar. Frase para você: minha casa é onde o amor repousa sem passado. Casa 5. O amor como estado de consciência. O amor deixa de ser romance e vira devoção. Netuno aqui amplia o coração, dissolvendo as ilusões de controle e carência. O prazer deixa de buscar aplausos e se torna uma oferenda. Crie, não para ser amado, mas porque o amor quer se expressar através de você. Frase para você:
Eu crio como quem ora. Casa 6. A cura pela compaixão. O trabalho deixa de ser uma obrigação e vira sacerdócio. A rotina se transforma num rito e o corpo em um altar. Mas cuidado, o excesso de doação pode virar dissolução. Netuno aqui pede disciplina espiritual, a ordem que mantém o caos sagrado vivo. Uma frase para você é: sirva ao divino na forma do que faço. Casa 7. O outro como espelho da alma. Netuno dissolve fronteiras entre o eu e o outro. Relacionamentos tornam-se espelhos vivos onde aprendemos amor e desilusão. Não é sobre salvar ninguém, é sobre aprender a amar sem perder a si. Toda relação é uma maré. Vem e vai, mas o amor permanece no oceano. Uma frase para você é: o que encontro no outro é o que meu coração ainda precisa lembrar. Casa 8. A morte que devolve a vida. Aqui Netuno é abismo e renascimento. Tudo que for falso desaba. Tudo que for verdadeiro floresce nas ruínas. A alma se despede dos pactos de sofrimento e das correntes de controle. Essa casa é o batismo pelo esquecimento, o fim que abre portais. Frase para você é: morro um pouco todos os dias, e em cada morte volto mais vivo. Casa 9. O mar das verdades invisíveis. A fé deixa de ser crença e se torna ciência do espírito. Netuno aqui pede que você abandone doutrinas e encontre o divino na experiência direta. Toda filosofia é ponte, mas nenhuma substitui o mergulho. O horizonte se amplia quando você confia na bússola da alma. Uma frase para você: não busco a verdade, eu a recordo. Casa 10. O legado que o mundo não mede. O sucesso muda de forma, não é mais uma conquista, é contribuição. Netuno dissolve status, fama e reconhecimento, revelando o verdadeiro propósito: servir a consciência coletiva. Aqui a carreira vira missão e o tempo deixa de ser meta, é oferenda. Frase para você: o que deixo ao mundo é o perfume do que fui em silêncio. Casa 11. O sonho compartilhado. Aqui Netuno fala de causas, utopias, comunidade, futuro e dissolução do eu no nós. Os grupos tornam-se espelhos kármicos e também refúgio do despertar coletivo. Cuidado com ilusões messiânicas. O mundo não precisa de salvadores, precisa de corações despertos. Frase para você é: o amor coletivo é a onda que se move. Casa 12. O retorno à fonte. A última casa é o mar inteiro. Aqui a alma já não busca, ela lembra. Netuno revela que toda dor foi oração, toda perda foi caminho, todo engano foi aprendizado. É o reencontro com a origem e o descanso da alma cansada. Nada mais é exigido, apenas presença. Frase para você é: eu sou o silêncio antes da criação. O céu se cala e o mar também. O que precisava ser revelado já emergiu. O que precisa se dissolver será levado pela maré. Agora o tempo é respirar no vazio, porque é dele que o novo nasce. O ciclo de Netuno em Peixes termina como começou, em silêncio, em fé, em rendição. Tudo que a vida te pediu para soltar não era perda, era purificação. E o que o futuro te pede agora, Netuno já mostrou nessa breve passagem por Áries. É apenas coragem para confiar no seu eu. Se a água te puxar, não lute, respire.
A gota que se entrega vira o oceano. E o oceano que te recebe te devolve mais inteira. Quando o oceano dorme, o universo sonha através de você. Gratidão por você ter ficado comigo até o fim. Se tocou seu coração, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, toca o sininho para receber a notificação dos vídeos, deixa seu like, esqueci. Se tocou ainda mais fundo e você quiser apoiar mais ainda o canal, vem ser membro. Tem vídeos exclusivos, conteúdo exclusivo para você, como o significado dos planetas nas casas e nos signos. Imensa gratidão, só é o que eu posso dizer para vocês, uma boa passagem de Netuno retrógrado em Peixes. Um beijo no seu coração e que a luz nos guie. Tchau.